O deserto do Arizona dormia sob um céu de prata. O vento soprava fino, como lâmina, atravessando o vale e cortando a pele de quem ousasse permanecer acordado. Entre dunas secas e pedras avermelhadas, um cavalo cansado arrastava as patas, deixando marcas frágeis na areia fria. Montado nele, Elias Crowley seguia calado, e o chapéu empurrado para baixo, o casaco de couro puído, a barba mal feita escondendo o rosto de um homem que já vira mais do que queria lembrar. Ex-batedor do exército, conhecia aquele tipo de silêncio, o que vem depois da morte. O cavalo mancava. Elias desceu, acariciou-lhe o pescoço e murmurou: "Aguenta só mais um pouco, velho amigo." A voz dele era rouca, gasta de poeira e solidão. O frio se infiltrava nos ossos quando o som alcançou um grito agudo, humano, vindo de algum ponto ao norte. Um grito de mulher. O eco se quebrou nas rochas e desapareceu como um fantasma. Elias ficou imóvel por um instante, o coração batendo mais rápido. Podia ser uma armadilha. Podia ser nada. Mas o som veio de novo, e um pedido de socorro, um chamado de desespero. Ele montou o cavalo, puxou o rifle e seguiu. O som o guiou até uma clareira entre as pedras, onde o luar parecia pratear tudo e até o sangue. Ali, cercada por 5 lobos famintos, estava uma moça apache. Jovem, de cabelos longos e negros, olhos que brilhavam como brasas. Ela segurava um pedaço de madeira em chamas, tentando afastar as feras. Elias não pensou. O instinto falou primeiro. Apontou o rifle, respirou fundo e atirou. O estampido cortou o ar, um lobo tombou. Os outros se voltaram contra ele, dentes à mostra. O cavalo relinchou, recuando. Elias girou o corpo, atirou de novo, mas o mecanismo travou e então sacou o facão. O primeiro lobo pulou, ele o recebeu com o golpe seco na garganta. Outro o atingiu no ombro, rasgando o casaco. Elias grunhiu, cravou a lâmina, empurrou o corpo da fera e chutou o terceiro, que hesitou diante da chama que ele brandia agora. O fogo estalou, o cheiro de pelo queimado se misturou ao de sangue. Os lobos recuaram, uivando, e desapareceram entre as pedras. O silêncio voltou, quebrado apenas pela respiração trêmula da moça. Ela se apoiava numa pedra, o ombro sangrando, o corpo coberto de poeira e suor. Elias se aproximou devagar. "Tá ferida. Precisa de ajuda." Ela levantou o olhar, e naquele instante, o deserto pareceu prender a respiração. Os olhos dela eram negros e furiosos, como se o fogo ainda vivesse dentro. Havia medo, sim, mas escondido sob uma camada de orgulho ancestral. "Não toque em mim", e murmurou ela, em inglês carregado de sotaque. "Homem branco traz desgraça." Elias deu um passo atrás. "Só quero estancar o sangue." Ela hesitou, cambaleou, e por um momento pareceu ceder. Mas então apertou o colar que trazia no peito e um amuleto feito de osso e turquesa, e ergueu o queixo. "Você me salvou", disse, num tom entre gratidão e ameaça. "Agora, é meu prisioneiro." Ele franziu o senho. "Como é que é?" Ela apontou a faca curta que trazia presa à perna. "Entre os meus, quem salva a vida de alguém pertence a quem foi salvo. É a lei do espírito. Você vem comigo." Elias soltou um riso seco. "Acho que entendi errado essa lei, mocinha. Eu só fiz o que qualquer homem faria." Mas ela já havia se virado, mancando em direção ao leste. Antes de sumir nas sombras, olhou por cima do ombro e disse: "Segue-me. Ou o deserto te mata antes do amanhecer." Ele olhou o horizonte, depois o cavalo. O vento uivava, frio e impiedoso. Talvez ela tivesse razão e ali, sozinho, morreria. Praguejando baixo, montou novamente e a seguiu. A jornada até o acampamento foi lenta e silenciosa. O luar iluminava o caminho entre rochedos e ravinas. De tempos em tempos, ela olhava para trás, vigiando, como quem controla um inimigo mais perigoso que os lobos. Elias notava o modo como ela mancava, o sangue marcando o chão,
e pensava em oferecer ajuda, e mais cada vez que se aproximava, ela o fuzilava com o olhar. A certa altura, ele quebrou o silêncio. Qual é o seu nome? Nayeli respondeu, sem virar o rosto. Sou Elias Crowe. Não importa. Você não é dono do próprio nome agora. Ela disse com frieza. Até que o espírito decida, você pertence a mim. O vento levantou redemoinhos de areia, e Elias sentiu o peso daquelas palavras como um fardo. Pertencer. Um homem como ele, que não pertencia a nada, e nem à terra, nem ao passado. Quando o primeiro sinal de fumaça apareceu no horizonte, o coração dele se apertou. Ela? Perguntou. Ela assentiu. Minha gente espera. E não gostam de forasteiros. O cavalo relinchou, nervoso. Elias percebeu o que viria. Respirou fundo, apertou o rifle contra o peito e olhou o céu. O luar ainda brilhava, mas parecia mais frio. De todos os lugares que o destino podia me levar, pensou, tinha que ser direto para a boca do inferno. E Nayeli, à frente, continuava a andar e o sangue escorrendo, o orgulho intacto. Atrás dela, Elias seguia em silêncio, sem saber se acabará de salvar uma vida ou de perder a própria liberdade. O amanhecer veio sem pressa, tingindo as montanhas de cobre e cinza. O frio mordia, o vento descia dos picos trazendo cheiro de fumaça e carne assada. Elias Crowe cavalgava cercado por guerreiros Apache, as mãos amarradas à sela, o rifle confiscado. O cavalo dele seguia puxado por outro homem, e ele, desarmado, carregava apenas o peso da própria teimosia. À frente, Nayeli cavalgava com o ombro enfaixado, o cabelo solto ao vento, o rosto erguido. Não olhava para trás. A aldeia surgiu quando o sol já tocava as encostas, um punhado de tendas de couro e fumaça, erguidas entre pedras e neve. O ar cheirava a pinho e cinza. Assim que o viram, os apaches pararam o que faziam. Crianças o espiavam com olhos arregalados. Mulheres murmuravam palavras em tom de aviso. Homens cerravam os punhos. Elias sentiu o olhar de todos atravessando-lhe a pele, um estranho no coração do território inimigo. Tuxi, Taine, e ouviu um velho dizer, cuspindo no chão. Homem branco, maldição. 2 guerreiros o empurraram para o centro da aldeia. Lá, diante de uma fogueira, estava um homem idoso, coberto de peles e colares de ossos, Intsekon, o chefe. Os olhos dele eram escuros como o deserto à noite. Por que o trouxe aqui, filha? Perguntou em Apache. Nayeli respondeu na língua dela, com voz firme. Elias não entendeu as palavras, mas entendeu o tom em defesa. Depois de longos segundos, Intsekon olhou para Elias e disse, em inglês duro: Ela diz que você salvou sua vida. E que agora pertence a ela. Elias ergueu o queixo, cansado. Não pertenço a ninguém, chefe. Só ajudei porque era o certo. O velho riu baixo, um som seco, como o estalar de um galho. Entre nós, o certo é o espírito que manda. Se o espírito diz que pertence, então pertence. E com um gesto, ordenou que o desamarrassem. Elias mal teve tempo de respirar e uma lança já estava apontada para o peito dele. Se tentar fugir, será caçado como coiote, disse Nayeli, aproximando-se. Mas enquanto estiver aqui, ninguém o tocará. Nos dias seguintes, Elias viveu como um espectro entre 2 mundos. Dormia perto do estábulo, com o cavalo e o cheiro de feno. Recebia porções pequenas de comida, vigiado até quando dormia. As crianças o seguiam rindo, imitando o modo como falava. As mulheres desviavam o olhar. Os guerreiros, sempre com a mão no punho da lança. Ainda assim, Nayeli vinha até ele toda manhã. O Espírito manda que eu o ensine, dizia. E que você ensine também. Elias não entendia o porquê, mas aceitava. Talvez fosse a única forma de continuar vivo. Começaram trocando palavras. Xie e Nayeli Nishli, e ela dizia, apontando para si. Eu sou Nayeli. Ele repetia, tropeçando nas sílabas.
Shia e Elias Nishli. Ela ria, em um riso breve, quase infantil, que quebrava o gelo do deserto. Durante o dia, Elias consertava as cercas, ajudava com arreios, e mostrava aos jovens como selar um cavalo. Nayeli o observava com curiosidade. Um homem branco, acostumado à guerra, agora cuidando de madeira e couro com as próprias mãos. À tarde, quando o sol se punha atrás das montanhas, eles se sentavam diante da fogueira. O fogo refletia no rosto dela, e Elias via no brilho dos olhos algo que misturava orgulho e tristeza. Certa vez, o toque das mãos aconteceu por acaso, e os dedos deles barraram nos dela ao entregar uma ferramenta. Ela se afastou rápido, mas o momento ficou suspenso no ar, como uma nota que o vento não consegue apagar. Com o passar dos dias, a desconfiança deu lugar a uma estranha convivência. Ele a ensinava a amarrar selas ao estilo texano. Ela o ensinava palavras para o frio, para o vento, para o medo. Din-en dizia, tocando o peito. Espírito. Caos, e apontava para o sol. Luz. Elias repetia, gravando cada sílaba como se fosse oração. Certa noite, um velho da aldeia o abordou. Ela o protege, homem branco. Falava com dificuldade, em inglês. Mas o espírito dela é como o fogo. Queima quem tenta segurar. Elias não respondeu. Olhou para a tenda de Nayeli, onde o fogo tremeluzia, e sentiu algo crescer dentro dele, e não desejo, mas respeito. O tipo de respeito que o deserto ensina, é silencioso e profundo. Mas a paz era frágil. 3 luas depois, sinais começaram a aparecer no horizonte, pegadas, fumaça distante, restos de fogueira. Elias reconheceu o padrão. Caçadores. Homens brancos. Homens dele. Correu até Nayeli, que estava junto de seu pai. Tem gente vindo, e disse, ofegante. Meus antigos companheiros. Caçadores de recompensa. Eles não param até achar o que querem. Secon fitou com desconfiança. E o que querem? Elias hesitou. Ouro, terra e sangue. Nayeli cruzou os braços. E você acha que deve nos avisar por pena? Não, respondeu Elias. Porque sei o que eles farão. Já cavalguei com eles. Eles não têm piedade. Os guerreiros começaram a se preparar. Arcos, lanças, cavalos. O som metálico dos preparativos encheu o ar. Nayeli aproximou-se, os olhos faiscando. Eles virão. E não terão piedade. Repetiu, com ironia. Ele assentiu. Eu sei. Ela então disse, com voz baixa, quase um sussurro que o vento mal carregou. Nem nós. O silêncio que se seguiu foi denso como pedra. A lua nasceu por trás das montanhas, iluminando os rostos tensos, o brilho das lâminas, o medo que ninguém admitia sentir. Elias olhou para Nayeli e viu nela não apenas a filha do chefe, mas o espírito do deserto inteiro, e orgulhoso, belo, indomável. E soube, no fundo, que nada poderia deter o que estava por vir. Quando o primeiro tambor começou a soar, os cães da aldeia uivaram para o leste. Os caçadores estavam chegando. E Elias, o homem que não pertencia a lugar nenhum, sentiu-se dividido pela primeira vez, entre o sangue que o fizera e o povo que agora o abrigava. O vento gelado soprou das montanhas, e o narrador, e esse mesmo vento que tudo vê, sussurrou. Quando 2 tribos se olham nos olhos, não há vencedores. Só sombras. O amanhecer chegou tingido de vermelho, e não o vermelho do sol, mas o presságio de sangue. O vento trazia cheiro de fumaça antes mesmo que os primeiros gritos ecoassem no vale. Elias Crowe acordou com o som dos cães uivando. Levantou-se num salto, o coração batendo forte. Lá fora, a aldeia Apache fervia, guerreiros montavam a cavalo, mulheres recolhiam as crianças, os tambores batiam num ritmo rápido, antigo, como se chamassem os espíritos para a guerra. Do alto da colina, ele viu o que mais temia, cavaleiros brancos descendo em formação, bandeiras rasgadas e rifles reluzindo ao sol. Reconheceu alguns rostos.
Eram caçadores de recompensa, homens de quem já havia dividido o fogo e a bebida, anos atrás. Agora vinham em busca do mesmo ouro que o deserto prometia e nunca entregava. Malditos tolos, e murmurou. Não sabem o que estão prestes a enfrentar. Nayeli estava ao lado do pai, Secom, o chefe. Ela segurava um arco, o rosto pintado com traços de guerra. Você lutará conosco? Perguntou ela, sem desviar os olhos do inimigo. Elias hesitou. Se lutar contra eles, será contra meus próprios homens. Então escolha, disse ela friamente. O sangue que te criou, ou o espírito que te salvou. Antes que pudesse responder, o inferno se abriu. O primeiro disparo ecoou como trovão. O projétil atravessou o peito de um guerreiro que guardava a entrada da aldeia. Logo vieram outros, e rajadas, gritos, cavalos relinchando. O ar se encheu de poeira, pólvora e desespero. Os caçadores avançaram, incendiando as tendas, derrubando quem se movia. Elias correu para o estábulo, puxou seu cavalo e pegou o rifle que haviam deixado para trás. Ele atirou. Um dos invasores tombou. Depois outro. Mas quando mirou o terceiro, o rosto lhe pareceu familiar. Jonas Pike, seu antigo parceiro. Crowe! Gritou o homem, surpreso, ainda cavalgando. O que diabos faz aí, parceiro? Elias não respondeu. Baixou a arma, o coração dividido. Pike sorriu. Você tá vivo, desgraçado. Achamos que os índios te comeram. E então, olhando em volta, tá com eles agora? Elias nada disse. Mas quando viu Nayeli sendo arrastada por dois caçadores, tudo dentro dele se rompeu. Ele gritou, montou o cavalo e disparou na direção dela. Um dos homens tentou sacar o revólver, mas Elias o derrubou com um golpe seco. O outro tentou fugir e Elias o pegou pelo colarinho e o lançou contra o chão, chutando-lhe o rifle. Solta ela! Rugiu, a voz rouca de poeira e fúria. Nayeli caiu, tossindo, as mãos amarradas. Ele cortou as cordas com a faca e a puxou de volta para os abrigos. O fogo já se espalhava pelas tendas. Crianças corriam. Velhos rezavam. Secom, o chefe, lutava com bravura, e até que um disparo atingiu no peito. Elias correu, mas chegou tarde demais. Nayeli caiu de joelhos ao lado do pai. O velho a olhou uma última vez, pousou a mão sobre o ombro dela e sussurrou algo em Apache que Elias não entendeu. Depois, o corpo se calou. O grito de Nayeli foi mais cortante que qualquer faca. Ela se ergueu, os olhos incendiados. Pegou o arco, mirou e atirou. A flecha atravessou o pescoço de um dos invasores. Outro disparo veio, e ela revidou, errando por pouco. Elias puxou-a para trás. Vamos embora! Gritou. Não há mais o que salvar. Mas ela resistiu. Eles mataram meu pai. Ele segurou o rosto dela, sujo de cinzas e lágrimas. Se ficar, morre junto. E o olhar dele, firme, fez o dela vacilar. Relutante, Nayeli o seguiu. Montaram o cavalo e fugiram pelo desfiladeiro, com balas unindo ao redor. Atrás deles, o vale ardia. A aldeia se tornava cinzas, o som dos tambores se calando um a um. Cavalgaram até que o sol se pôs, e o deserto os engoliu novamente. O silêncio depois da batalha parecia irreal, e como se o mundo tivesse parado para respirar. Encontraram abrigo numa gruta escondida entre as pedras. Elias desmontou, ajudando Nayeli a descer. Dentro da caverna, o fogo que ele acendeu tremia nas paredes. Ela se afastou, os olhos perdidos, o rosto banhado em sombra. Você lutou contra os seus, e disse ela, a voz embargada. Não eram mais meus, e respondeu ele. Há muito tempo deixei de ser um deles. Ela se virou, furiosa. E o que é, então? Nem branco, nem Apache. Um fantasma? Elias não respondeu.
Sentou-se, exausto, com as mãos sujas de sangue. Por um instante, o fogo revelou o quanto ele tremia. Nayeli se aproximou, chorando sem ruído. Você me salvou de novo. Ela o fitou, com raiva e ternura misturadas. Mas agora entende, Elias Crowe. Ela se ajoelhou diante dele, tocou-lhe o rosto com as mãos trêmulas e disse, em voz baixa, mas firme. Você é meu agora, Elias Crowe, e não por força, mas por fogo. Ele a encarou, e, naquele instante, compreendeu. Ser dela não era submissão. Era aliança, uma fusão de destinos que o deserto testemunhava em silêncio. O fogo que queimava lá fora agora ardia dentro deles, e o mesmo fogo que consome, mas também purifica. Elias estendeu a mão e segurou a dela, sem palavras. Lá fora, o vento rugia entre as montanhas, levando consigo o cheiro da aldeia destruída. O narrador, invisível como o próprio vento, murmurou. Naquela noite, sob o céu manchado de cinzas, nasceu algo que nem o ódio nem a guerra poderiam apagar. O frio chegará sem piedade. As montanhas do Arizona, cobertas de um branco silencioso, pareciam ter engolido todos os sons do mundo e até o bater do coração de Elias Crowe. O vento soprava por entre os rochedos como um espírito antigo, sussurrando segredos de um oeste que não perdoava ninguém. Elias e Nayeli haviam encontrado refúgio numa velha cabana abandonada, feita de troncos gastos e lembranças esquecidas. À noite, o fogo crepitava abaixo, lançando sombras dançantes sobre as paredes. Ele dormia encostado à madeira, com o rifle nas mãos, ela, coberta em peles, o observava como quem vigia o limite entre a vida e a morte. Durante o dia, moviam-se como fantasmas. Nayeli ensinava a Elias os sinais da terra, como ler pegadas, sentir o vento, ouvir os corvos. Em troca, ele lhe mostrava a mira do rifle, a precisão fria do gatilho. A arma não é o inimigo, dizia ele, com voz rouca. O homem é. E o homem pode mudar? Perguntou ela, fitando com olhos que pareciam atravessar o tempo. Às vezes, respondeu Elias. Quando o deserto o obriga. Essas trocas eram o fio invisível que os ligava. Entre o medo e o respeito, crescia algo que nem o deserto podia apagar. Certa noite, a tempestade caiu sobre o vale. A neve batia contra as janelas como punhos de vidro. O cavalo gemia no abrigo. Dentro, o fogo tremia, e eles se aproximaram, e não por desejo, mas por sobrevivência. Nayeli ajeitou o cobertor sobre os ombros dele. As mãos se tocaram, de pele fria contra pele quente. Ele tentou recuar, mas ela o fitou, firme, como quem desafia um presságio. Você salvou minha vida, disse ela em voz baixa. Não. Eu tentei corrigir o que o meu povo fez. Então talvez, sussurrou Nayeli, seja o destino tentando corrigir o que o seu coração fez. O silêncio que seguiu não era de constrangimento, mas de entendimento. Lá fora, o vento gritava. Lá dentro, o fogo se acalmava. Nos dias seguintes, a convivência se transformou em ternura. Elias, ferido no ombro, era cuidado por ela com raízes e rezas antigas. Em troca, ele consertava as paredes da cabana e protegia o fogo com devoção. Uma manhã, quando o sol rompia entre as nuvens, Nayeli lhe ofereceu algo, um colar de contas vermelhas e pretas, presas por um fio de couro trançado. Era de minha mãe, disse ela, a voz tremendo entre orgulho e dor. Ela foi morta, por soldados com uniformes como o seu. Elias sentiu o chão se abrir sob os pés. Eu lutei do lado deles, murmurou, a vergonha queimando como brasa. Eu era batedor do exército. Eu vi coisas que não posso esquecer. Ela fechou os olhos por um instante. Quando os abriu, não havia ódio, apenas uma tristeza ancestral. O fogo destrói e também purifica, disse Nayeli. O que você foi não importa. Só o que queima agora. Ele tomou o colar nas mãos, e quando Nayeli o colocou em seu pescoço, Elias sentiu o peso da culpa transformar-se em promessa. Mas o destino não dormia. Na tarde seguinte, o som dos cascos ecoou distante, primeiro como um rumor, depois como um trovão.
Elias levantou-se de súbito. O sangue lhe gelou. Eles me acharam, disse, tenso. Os caçadores. Nayeli correu até a porta, o arco em punho. Lá embaixo, na trilha coberta de neve, cavaleiros surgiam, em 3, talvez 4. O sol refletia nas armas deles como lâminas de gelo. Corra, gritou Elias. Não sem você, respondeu ela. Eles montaram às pressas, o cavalo mancando, a neve dificultando cada passo. Os tiros começaram, em ecos cortando o ar, estilhaçando a calma do vale. Um projétil atingiu Elias no ombro ferido, o corpo dele cambaleou sobre a sela. Nayeli segurou as rédeas, gritando o nome dele com desespero. Elias! Fique comigo! O sangue escorria quente sobre o frio. A cada curva, o som dos perseguidores ficava mais próximo. Finalmente, entre as pedras, ela avistou o que procurava, em uma antiga ruína de pedra, meio coberta pela neve. Arrastou-o para dentro, ofegante. Ajoelhou-se ao lado dele, com lágrimas e raiva, e colocou o colar sobre o peito do cowboy. Os espíritos do fogo me ouçam, disse ela em Apache, a voz vibrando como um canto antigo. Se ele morrer, me levem também. Mas se viver, que seja ligado a mim, pelo sangue e pelo vento. Elias, com os olhos semicerrados, tentou falar algo. Nayeli murmurou. Eu não mereço isso. Cale-se, respondeu ela, pressionando o ferimento. Você me pertence, Elias Crowe. E eu a você. Não por ferro, mas por alma. Do lado de fora, os cavaleiros desciam do vale, gritando ordens, chamando pelo desertor. Dentro da ruína, o fogo tremeluzia, como se o deserto, por um instante, tivesse decidido protegê-los. A câmera se afasta lentamente da ruína coberta de neve. O som dos cascos ecoa ao longe, misturado ao sussurro do vento. O colar Apache brilha sobre o peito do cowboy ferido. E o narrador conclui, em voz baixa. Naquele inverno, o deserto conheceu o amor, o preço do sangue. O primeiro raio do sol rompeu o horizonte como uma lâmina dourada sobre o deserto. A neve derretia devagar, revelando o vermelho da terra e o rastro do sangue que Elias deixará ao ser arrastado até ali. Dentro da ruína de pedra, o silêncio era quase sagrado. O fogo apagava-se em brasas trêmulas, e o vento entrava pela fenda da parede, sussurrando como se carregasse preces antigas. Nayeli estava ajoelhada, com Elias deitado em seu colo. O rosto dele estava pálido, os lábios secos, o olhar perdido entre o mundo dos vivos e o dos espíritos. Ela murmurava cânticos em Apache, em sons que mais pareciam vento do que voz. Suas mãos, sujas de sangue, acariciavam os cabelos dele, e o colar tribal pendia entre ambos, oscilando como um pêndulo entre dois destinos. Não chore, sussurrou Elias, com um meio sorriso. Você tem que fugir. Ela balançou a cabeça, lágrimas misturando-se à poeira do chão. Não posso te perder. Você é meu, e eu sou tua. O vento pareceu parar por um instante. O sol subiu mais um pouco, tingindo o deserto de cobre e ouro. Elias respirou com dificuldade, em um som breve, áspero, como o estalar de uma fogueira morrendo. Nayeli, disse ele, com voz trêmula. Eu nunca pertenci a lugar nenhum. Até te encontrar. Ela sorriu, triste. Agora pertence. Ao fogo. À terra. A mim. As palavras dela pairaram no ar, densas como promessa. Elias fechou os olhos. Um último sopro escapou de seus lábios, em leve, quase imperceptível, e, com ele, a vida se desfez no amanhecer. Nayeli permaneceu imóvel por longos minutos, o rosto colado ao peito dele, escutando o que restava, o silêncio. Depois, ergueu-se devagar. O sol iluminava o rosto dela, e o brilho dourado fez parecer que os próprios deuses a observavam. Pegou o manto Apache e cobriu o corpo de Elias, ajeitando o chapéu de couro sobre o peito. Beijou-lhe a testa com a delicadeza de quem sela um ritual. Você é meu agora, murmurou. E eu, tua sombra.
Em seguida, levantou-se e caminhou para fora da caverna. O vento soprou forte, levando seus cabelos negros como asas. Ela olhou uma última vez para trás, o fogo apagado, o corpo coberto, a luz filtrando pelas pedras. E então desapareceu entre as dunas, misturando-se ao deserto como se tivesse sido feita dele. O sol nasceu sobre o vale silencioso. Ali, entre os dois mundos, e o dos brancos e o dos apaches, e o amor havia encontrado sua forma mais pura e cruel. Alguns amores, diz o narrador em voz grave, não pertencem a nenhuma terra. Nascem do sangue, e morrem no silêncio. Mas continuam cavalgando, invisíveis, sobre o vento do deserto. Décadas depois, exploradores encontraram, nas ruínas de uma antiga caverna, dois esqueletos lado a lado, e um com chapéu de couro gasto, o outro com um colar apache sobre os ossos. Ninguém soube seus nomes. Mas os velhos do Arizona dizem que, nas noites de vento, ainda se ouve uma voz feminina sussurrar entre as pedras. Agora você é meu. E se esta história tocou seu coração, deixe seu like, comente o que mais te emocionou e inscreva-se para mais histórias do Velho Oeste, em onde o amor e o destino cavalgam lado a lado sob o mesmo céu de pó e silêncio. Nascer do sol.